Olha, eu vou ser franco contigo. Um homem, ele já sabe de cara quem é aquela mulher, por quem ele pode se apaixonar, com quem ele pode se envolver, de quem ele pode gostar ou não. Eu sei que tu já deves ter ouvido o contrário, né? Porque é muito comum pessoas dizerem que no coração ninguém manda, que é sempre uma surpresa, que os sentimentos são indomáveis, e não é bem assim. A verdade é que não é bem assim. Nós, seres humanos, nós tendemos a seguir padrões. Nós temos inclinações e tendências em termos de comportamento e de sentimentos que nós repetimos o tempo todo. Quer ver? Observa a tua própria vida. Observa com clareza, com profundidade, e eu tenho certeza que tu conseguirás identificar padrões de sentimento, de conduta, em relação a absolutamente tudo. E é por esta razão que um homem, assim que ele bate os olhos numa mulher, assim que ele tem o primeiro contato com ela, ele é capaz de sentir lá no fundo se ele pode ou não se envolver com ela. Isto vai fazer com que ele fique mais aberto, com que ele tenha mais tendência à conexão, ou que não, que ele fique um pouco mais fechado. Então, a, a, a primeira coisa que eu quero te dizer neste vídeo aqui é a seguinte: se tu não tens esta habilidade para atrair o cara certo e logo no primeiro momento para já desenvolver sentimentos nele, conexão com ele, então o que eu te recomendo é o melhor, é não perder tempo, sabe? É não perder tempo, é o melhor. Isso aqui é uma recomendação, tá? É uma recomendação. Porque tende a ser uma perda de tempo. Se o cara te olhou e não bateu aquela conexão, se ele não percebe que é contigo, se ele não te colocou ali numa categoria da qual eu vou falar já já, então a tendência é que seja uma perda de tempo. E essa perda de tempo pode ser muito perigosa. Sabe por quê? Porque o tempo perdido é um tempo em que um dos lados pode gerar muita expectativa. Especialmente se este lado ele estiver um pouco mais carente, aí as expectativas crescem. Especialmente se este lado identificar no outro lado coisas que ele gosta, coisas que ele aprecia. Aí a expectativa se torna muito maior. E a expectativa é proporcional à decepção e à frustração que se vai sentir depois. Então, normalmente pessoas que perdem este tempo inicial, contrariando todos os indícios, elas depois ficam muito frustradas, até mesmo ressentidas, ficam fracas para outras relações e criam um ciclo. Aí vem um padrão negativo que é cair sempre na mesma coisa. Então, o que há de melhor é identificar logo, ver que não vai dar certo, criar força para não gerar expectativa e se afastar, é o que existe de melhor. Um cara, quando ele olha uma mulher, ele tende, lá no íntimo dele, a identificar duas coisas que vão definir se ele vai se envolver com ela ou não. É claro, é óbvio, que o que eu estou dizendo aqui não é uma regra imutável. Tem situações onde, nos comentários, de repente alguém pode até falar sobre isso, né? Citar um caso, uma experiência, mas enfim. Tem situações onde no primeiro momento a coisa não funcionou, levou um tempo e aí os dois se envolveram. Isso acontece, sem dúvida alguma. Situações assim, no primeiro momento, uma pessoa olhar para a outra e nem gostar, não passar sequer pela fase do ciclo de empolgação. Isto acontece. Só que é muito raro, esta é uma exceção à regra. E a análise de comportamento, ela se faz por essas previsões em termos de tendência. Qual é a tendência? E não pelas exceções. Tem gente que se empolga muito com a exceção e isso é um risco. Então, a tendência é esta, assim, é que no primeiro momento o cara ele identifique duas coisas, duas coisinhas que vão definir se ele vai ficar aberto, se ele vai se envolver cada vez mais ou se ele vai ficar um pouco mais fechado, até curtir alguma coisa, mas depois bloquear os sentimentos dele. E quais são essas duas coisas? A primeira delas é se ele vai colocar a mulher na categoria de uma mulher namorável. Eu sei que isto pode parecer uma coisa assim machista para muita gente, né? O cara olha para uma mulher
e identifica essa mulher como sendo namorável, mas ele pode estar errado. Aquela mulher que ele pode identificar como não namorável, de repente ela seria uma excelente namorada e só por conta da imagem dela, daquilo que ela transmite, o cara se fecha. Eu sei que pode parecer injusto, mas é assim que funciona. A mente humana, ela funciona com base em preconceito. Sabe essa palavra preconceito que todo mundo acha que tem apenas uma conotação negativa? Não, ela faz parte da natureza da mente humana. Nós, seres humanos, ainda que nós quiséssemos, e tem gente até que quer, nós não conseguiríamos ter uma informação profunda sobre tudo. Não teria como nós sabermos quem é todo mundo, quem é bom, quem é ruim, quem é legal, quem tem a ver. Nós não conseguiríamos, nós não teríamos tempo, energia, capacidade de processamento cerebral, competência mental, não teríamos para isso. Então, como é que funciona, né? Nós criamos as nossas ideias, os nossos sentimentos com base em preconceitos, é assim mesmo que funciona, é deste jeito, com preconceitos. Então não adianta ninguém se irritar, porque todo mundo faz isso. Tu que te irritas, caso tu te irrites, tu fazes isto sem perceber, mas tu fazes isto. Eu faço isso, todos nós fazemos, porque faz parte do funcionamento normal da mente humana. Então, pessoas olham um lugar, digamos, e entendem que aquele lugar não faz parte da vida dela, não é compatível com aquilo que ela quer. Olha uma pessoa e realmente vai fazer um juízo daquela pessoa. E essa pessoa aí está mais afim de curtir a vida, por exemplo. Essa pessoa aí está interessada em outras coisas. Essa pessoa aí não seria interessante para mim. É assim que o jogo funciona. Então, muitas mulheres serão vistas por um homem e vão ser classificadas como mulheres não namoráveis. A verdade é esta. Enfim, muitas serão classificadas como não namoráveis. E uma vez que o cara classifica aquela mulher como não namorável, ainda que ele a ache interessante em certos aspectos, ele já está um pouco ou bastante fechado em relação a ela. É possível quebrar isso? É possível, mas daria tanto trabalho para ela, ela teria que ter tanta habilidade. Então, é super importante que tu saibas que tipo de imagem tu transmites, que tipo de ideias, quais são os tipos de informações. Enfim, tu tens que aprender a dominar a arte do posicionamento. E isto é super importante. Posicionar é criar uma comunicação, uma identidade visual que seja forte, que seja firme, de maneira que tu possas atrair as pessoas que têm a ver contigo, de modo que tu consigas mostrar para as pessoas, os caras, no caso, que se aproximarem, que vocês têm a ver, né? Que tu és uma pessoa namorável, isso é super importante. Mas para quem domina essa arte. E tem erros que são cometidos, eu até vou falar depois sobre alguns erros em outro vídeo, para isso aqui não se estender muito. Mas, enfim, tem pessoas que querem se posicionar e acham que vão se posicionar falando, dizendo delas, se apresentando. Isso é um erro gravíssimo, isso não funciona, pelo amor de Deus. Não é desta forma, sabe? Aqui está meu currículo, eu sou assim, eu gosto disso, eu quero isso. Este sermão, quando se conhece alguém, também vai criar uma antipatia, um afastamento. Então, se tu queres te posicionar bem, tu tens que entender que é a construção da tua imagem, que é a construção do teu comportamento, da tua identidade em termos de imagem. E claro, pega um pouco o que tu falas, o teu discurso, mas é o todo, não é apenas o que tu falas. E tu tens que entender também que faz parte disso, que tu consigas dizer aquilo que é mais importante a teu respeito com pouquíssimas palavras. Olha, se tu precisas de palavras demais para vender a tua imagem, para dizer o que tu és, para afirmar os teus valores, isto já indica que os teus posicionamentos, o teu posicionamento, ele não é bom. Então a primeira coisa é que um homem ele tende a te classificar mentalmente, ele nem sabe que ele faz isso muitas vezes, como uma mulher namorável ou não namorável. A segunda coisa eu já vou te dizer. Antes disso eu quero te falar do Dupflix, a minha comunidade. Eu sei, já falei outras vezes, acaba sendo chato para quem assiste regularmente o meu vídeo, mas é a minha forma de vender, eu não estou mais fazendo
grandes lançamentos. Então eu vendo por aqui para quem me acompanha e para quem quer ter uma experiência mais profunda, para quem quer aprender todas essas coisas, para quem quer saber se posicionar, para quem quer entender como funciona a mente dos homens, para quem quer saber os segredos do jogo dos relacionamentos, para quem quer se tornar mais envolvente. Enfim, Dupflix é o teu lugar. Clica aí no QR Code, vem para a comunidade. Antes de entrar, eu sempre falo, é importante que lá na plataforma que vocês baixem o Telegram, entrem no link do Telegram, porque pelo Telegram nós temos mais contato. Tudo vai para a plataforma, tudo está lá, todas as aulas, todos os áudios, tem conteúdo todo dia, mas no Telegram é que fica a parte mais divertida, que é a interação. Porque lá eu posso ouvir quais são as tuas necessidades, qual a dificuldade, o que tu estás precisando desenvolver e responder de acordo com as tuas necessidades, tá bom? Te espero no Dupflix. Bom, a segunda característica que um homem observa em uma mulher, que ele já identifica de forma automática, é se ela tem ou não a ver com ele. Isso hoje em dia é muito importante. Eu já falei para vocês outras vezes que homens hoje em dia já não estão mais tão interessados em mulheres, né? Não estou dizendo que há um processo de homossexualização, não é isso não. Mas ter um relacionamento com uma mulher já não é algo assim tão valorizado pelos homens. A tendência é esta, sobretudo aqueles homens da média para cima. Os caras que ainda estão mais carentes, né, com a vida mais... que a vida não está tão legal assim e que precisam de uma mulher para se autoafirmar, estes ainda querem muito um relacionamento. Mas os outros caras, só se valer muito a pena, né? Tem muitos caras, e cresce cada vez mais o número destes caras, que até o desejo sexual já diminuiu. Os caras não querem sequer sexo, não querem mais sexo. Preferem ficar na dele, sem cobrança, sem nada. É tanta coisa para um homem, assim, se ele sair com uma mulher, ele tem que provar coisas, ele tem que pagar conta, ele tem que fazer tantas coisas, e que ele sente que ele não tem uma contrapartida. O sentimento geral é esse, né? Parece que não vale a pena. Então eu prefiro investir em mim, nas minhas coisas, estar com os meus amigos, com os meus projetos. Muitos homens estão assim hoje em dia. Mas não estou dizendo que os caras não queiram namorar. Por incrível que pareça, não sei se vocês vão entender isso que eu vou dizer agora para vocês aqui. É o seguinte. Por um lado, cresceu muito o número dos caras que não querem se envolver com mulheres, nem mesmo para sexo. Cresceu demais o número destes homens. Só que também cresceu o número dos caras que querem o namorar. Aí parece que estou dizendo uma coisa assim incompatível, né? E eu vou explicar por que cresceu o número dos caras que querem namorar. Que fique claro que ainda é muito maior o número dos caras que não querem nada. Mas o número dos que querem namorar cresceu em relação a antes. O número de quem quer namorar é maior do que o número dos que queriam namorar antigamente. É o seguinte, neste meio aí, tinha um grande número de cara que só queriam curtir. Esse que é o ponto. Neste interregno, entre aqueles caras que querem namorar e os que querem ficar sozinhos, tinha um número grande dos caras que só queriam curtir. O número desses caras que querem só curtir está diminuindo. Por quê? Porque esses caras estão vendo que não está valendo tanto a pena para eles. E aí esses caras que queriam curtir, que era o maior número de todos, o número antes daqueles que queriam ficar sozinhos era pequeno, né? O número dos que queriam namorar também não era tão grande assim. O maior número era o número daqueles que queriam só curtir, ficar curtindo e tudo mais. E aí esses que queriam curtir estão diminuindo, estão migrando para um dos dois lados, ou para o lado daqueles que querem ficar sozinhos e curtir, mas curtir a própria vida e não curtir com a mulher, e o outro lado é o lado daqueles que querem namorar. Então, eles migraram para isso. A maioria migrou para o lado dos que querem ficar completamente sozinhos. Só que um outro número grande migrou para o lado dos que querem namorar. Portanto, aumentou também o número dos que querem namorar. Então, a coisa está mais ou menos assim. Um gigantesco número de homens que querem ficar sozinhos, né? Não querem nada com mulher, nem sexo. E eu não estou dizendo que os homens se tornaram gays. Um número
bom, aumentou o número de caras que querem namorar e o número dos caras que querem só curtir tem diminuído cada vez mais. O problema é que a maioria destes homens que querem só curtir passa para o lado dos caras que não querem mais nada, mas alguns também passam para o lado dos que querem namorar. Então, vê, tem caras que querem namorar. E aí, e tem caras que não querem namorar, mas que acabam se envolvendo, não tem nenhum problema, tá? O cara não quer namorar, mas ele pode se envolver. Se ele encontrar uma mulher super envolvente, ele vai ficar com ela. Só que, neste cenário, se torna mais importante que esta mulher, para que o cara possa namorar com ela, que ele perceba que ela tenha a ver com ele. Hoje em dia, essa coisa da identificação é super importante. Se uma mulher não tem nada a ver com o cara vai achar que vale mais a pena continuar sozinho, mesmo que ele queira namorar. Se o cara já não queria namorar com ninguém e percebe que tem uma mulher que se aproximou dele, que não é uma mulher que tem alguma coisa a ver com ele, tenha qualquer identificação, ele vai ficar sozinho. Então, olha só, o cara poderia até perceber que a mulher é namorável. Pô, ela está no ponto. Ela tá legal, ela, né, tá com a visão certa e tudo mais, na minha opinião, no caso. Então, é uma mulher namorável. Mas, se não tiver a segunda parte, ou seja, apesar de ser namorável, se ela não tiver muito a ver com ele, vai ser difícil. E vice-versa. Poxa, essa mulher tem tudo a ver comigo. No entanto, né, não parece que é uma mulher namorável. Então, vai ficar difícil. É preciso unir estas duas coisas. E estas duas coisas são sentimentos que são transmitidos através do posicionamento. Tem gente que se posiciona mal, tem gente que não sabe mostrar que tem nada a ver com o cara, né? Tem gente que transmite a ideia de que é uma pessoa não apta para um relacionamento. Estas coisas todas precisam ser corrigidas, porque senão o que vai acontecer é que essa mulher que não consegue se posicionar, ela afaste sempre os caras e que atraia caras que não são caras interessantes para ela, né? Ou que são caras interessantes, mas são caras que apenas querem curtir. Por isso que o posicionamento é o que existe de mais importante. Se tu não sabes te posicionar, tu precisas aprender imediatamente. E lembrando que o posicionamento não é dizer coisas, não é ditar regras. Isso é chato, isso não é legal. O posicionamento é algo que tens que fazer pela tua forte identidade visual, identidade de valores, enfim, pela tua capacidade, pela tua habilidade de comunicação e não de falação. Muitos beijos, muitas bênçãos. Até o próximo vídeo.